O desequilíbrio de calor entre o Equador e os polos dá origem aos ventos e às correntes marinhas oceânicas superficiais da Terra. Por isso, na aula de hoje, iremos estudar inicialmente como a circulação atmosférica contribui para a formação das correntes marinhas e para a transferência de calor no planeta. Conheceremos os principais fenômenos que originam os padrões de ventos e os padrões das principais correntes marinhas superficiais. Também iremos explorar outros fenômenos oceanográficos, como a ressurgência e o El Niño, que influenciam significativamente o clima da Terra. A quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra por minuto varia de acordo com o ângulo do Sol sobre o horizonte, a transparência da atmosfera e a refletividade local da superfície. Os fatores mais importantes que afetam o ângulo do Sol sobre o horizonte são a latitude e a estação do ano. Como podemos ver na figura, a luz solar que atinge as regiões polares se espalha sobre uma área maior, aproxima-se da superfície com um ângulo menor, que favorece a reflexão e é filtrada por uma distância maior na atmosfera. Já o elevado ângulo solar nos trópicos distribui a mesma quantidade de luz sobre uma área muito menor. O ângulo praticamente vertical com que a luz se aproxima significa que ela passa por menos atmosfera e minimiza a reflexão. Em razão disso, os trópicos são mais quentes do que as regiões polares. Também por isso, podemos nos perguntar: por que a região equatorial não fica cada vez mais quente e os polos não ficam cada vez mais gelados? Isso ocorre devido a um processo físico de transferência de energia. O calor é sempre transferido de locais mais quentes para locais mais frios. Os mecanismos de transferência de calor são ventos na atmosfera e correntes nos oceanos. A seguir, estudaremos um modelo de circulação do ar que pode ser extrapolado para o entendimento do deslocamento das massas de ar e também para compreendermos a formação do vento. Imagine a seguinte situação: a circulação de ar em um quarto com um aquecedor quente oposto a uma janela fria. O ar aquecido se expande, torna-se menos denso e sobe, gerando áreas de baixa pressão. Ao se deslocar em direção à janela fria, o ar se comprime, fica mais pesado e desce, gerando áreas de alta pressão. A circulação de ar no quarto gera uma corrente de convecção causada pela diferença de pressão entre as massas de ar quente e de ar frio. Esse deslocamento das massas de ar, em função de um gradiente de pressão, gera um fluxo conhecido como corrente de ar ou simplesmente o vento. Quanto maior for essa diferença de pressão, maior será a velocidade do vento. Um processo parecido com esse ocorre na superfície da Terra. Vamos já entender. Uma vez que o ar tem liberdade para mover-se na superfície da Terra, seria razoável assumirmos que um padrão de circulação de ar como o da figura se desenvolvesse sobre o planeta. Nesse modelo idealizado, o ar aquecido nos trópicos iria se expandir e tornar-se menos denso, ascender para as altas altitudes, voltar para os polos e se acumular ao convergir próximo aos polos. O ar então iria esfriar e se contrair ao irradiar calor para o espaço, baixar para a superfície e fluir ao longo da superfície de volta para os trópicos para completar o circuito. No entanto, não é isso que acontece. No entanto, em função da rotação do planeta e dos efeitos continentais, esse modelo não é válido. O padrão global de ventos é um pouco mais complexo, apresentando, na verdade, 3 células de convecção que fazem a transferência de calor a cada 30 graus de latitude, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A primeira delas é a célula de Hadley. No hemisfério sul, o ar quente, ao deixar o Equador, vai se resfriando e desce aos 30 graus de latitude. Parte dessa massa de ar completa o giro e retorna para o Equador. São chamados ventos alísios. E parte continua em direção à Antártica. Esses ventos formam uma outra célula, a célula de Ferrel, que ao elevar-se em 60 graus, parte desse ar retorna para o Equador e parte continua caminhando em direção aos polos.
São os chamados ventos de oeste. A última célula é conhecida como célula polar. Nesse caso, o ar desce retornando ao equador. São os ventos de leste. Como foi falado, o movimento de rotação da Terra influencia o padrão de ventos. A rotação da Terra para leste deflete o movimento do ar, ou da água, ou de qualquer objeto com massa que se mova, para longe do seu curso inicial. Essa deflexão é conhecida como efeito de Coriolis. Antes de falarmos do efeito de Coriolis, precisamos lembrar o que é deflexão. Deflexão é um desvio da posição natural para um dos lados. Também falamos anteriormente que essa deflexão das massas de ar e das massas de água também pode ser influenciada pela presença dos continentes. Para entender melhor o efeito de Coriolis, vamos observar essa figura de um gira-gira com 4 crianças. A criança de verde joga a bola para a criança de amarelo. Observe que a bola não segue uma trajetória retilínea. Ao invés disso, a bola segue uma trajetória curva, até alcançar a criança de amarelo, curvando-se levemente em relação à sua trajetória inicial. No exemplo anterior, vimos que a deflexão é imperceptível, pois o valor do desvio dependerá da velocidade do objeto. Quanto mais rápido, menor será o desvio. O desvio também dependerá da latitude, que é 0 no equador e máxima nos polos. Um objeto poderá sofrer desvio para a direita, ou seja, sentido horário, no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, um objeto sempre sofrerá um desvio para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário. Até o momento, entendemos como os ventos são formados e como são defletidos. A partir de agora, iremos associar os padrões dos ventos, em função da latitude, ao movimento das correntes marinhas. O efeito do vento sobre a água gera uma corrente superficial que é defletida pela rotação do planeta. Essa corrente é conhecida como corrente marinha. Por exemplo, um vento soprando por 10 horas sobre a superfície do oceano pode gerar um fluxo de água na superfície com velocidade de aproximadamente 2% da velocidade do vento. No entanto, foi um famoso explorador polar da Noruega, Nansen, quem observou que o deslocamento de um objeto não ocorre na mesma direção do vento. Podemos considerar que o mesmo ocorre com o deslocamento das correntes marinhas superficiais. Se o vento sopra por um longo período de tempo, o movimento é transferido para baixo na coluna d'água. Porém, a sua velocidade diminui em função da distância em relação à força geradora, o próprio vento. Além da velocidade, a direção do fluxo também varia com a profundidade. Esse padrão de fluxo é chamado de espiral de Ekman, em homenagem ao físico escandinavo que explicou esse fenômeno pela primeira vez. A direção do fluxo da camada de água abaixo estará sempre a 45 graus em relação à camada de água acima, e poderá estender-se até 200 metros de profundidade. Ekman calculou que o transporte líquido resultante na espiral gerada pelo vento é de 90 graus para a direita no hemisfério norte e de 90 graus para a esquerda no hemisfério sul. A combinação entre a direção dos ventos e o transporte de Ekman gera correntes oceânicas que circulam no sentido horário no hemisfério norte, ou seja, para a direita, e no sentido anti-horário no hemisfério sul, ou seja, para a esquerda, formando os giros geostróficos, como veremos a seguir. Portanto, a rotação do planeta, o efeito de Coriolis, a presença dos continentes, a topografia do fundo oceânico e o transporte de Ekman bloqueiam o fluxo contínuo e ajudam a defletir a água em movimento, formando um padrão circular ao redor de uma bacia oceânica conhecida como giro geostrófico. Por conta dos padrões forçantes de vento e da posição atual dos continentes, os giros são em grande parte independentes um do outro em cada hemisfério. O fluxo de correntes leste, nas latitudes médias, é desviada para o equador pelos continentes, tanto no hemisfério norte
quanto no hemisfério sul. Já o fluxo das correntes de oeste no Equador é forçado para os polos pelos continentes, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O resultado é um circuito fechado com rotação no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Existem 6 grandes circuitos de correntes no oceano global, 2 no hemisfério norte e 4 no hemisfério sul. 5 deles são giros geostróficos: Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul e Oceano Índico. Embora seja um circuito fechado, a 6ª e maior das correntes não é, tecnicamente, um giro, porque não flui ao redor da periferia de uma bacia oceânica. A deriva do vento oeste, ou corrente circumpolar antártica, como é chamada esta exceção, flui permanentemente para leste, ao redor da Antártica, forçada por ventos poderosos e praticamente contínuos. Esta, que é a maior de todas as correntes superficiais do oceano, nunca é defletida por continentes. As correntes que constituem os giros geostróficos possuem características diversas em razão dos diferentes fatores que as forçam e moldam. As correntes geostróficas podem ser classificadas pela sua posição no giro como correntes de contorno oeste, contorno leste ou transversais. As correntes de contorno leste, representadas pela seta azul, costumam transportar água fria dos polos em direção ao Equador. Já as correntes de contorno oeste costumam transportar água quente do Equador em direção aos polos. E as correntes transversais costumam fazer a conexão entre as correntes de contorno leste e as correntes de contorno oeste. As correntes geostróficas mais rápidas e mais profundas são encontradas na borda oeste das bacias oceânicas, ou seja, na costa leste dos continentes. Essas correntes estreitas, rápidas e profundas transportam água quente em direção aos polos em cada giro. Existem 5 grandes correntes de contorno oeste: a corrente do Golfo, no Atlântico Norte, a corrente de Kuroshio, no Japão, a corrente do Brasil, a corrente das Agulhas, no Oceano Índico, e a corrente leste australiana. Quem não lembra do icônico filme Procurando Nemo, quando Nemo pega carona juntamente com as tartarugas marinhas na corrente leste australiana para encontrar o seu pai. As correntes de contorno leste são o oposto das correntes de oeste. Carregam águas frias em direção ao Equador, são rasas, largas e lentas, algumas vezes com mais de 1.000 quilômetros de largura. Existem 5 correntes de contorno leste que ocorrem na margem leste das bacias oceânicas, ou seja, na margem oeste dos continentes. A corrente das Canárias, no Atlântico Norte, a corrente de Benguela, no Atlântico Sul, a corrente da Califórnia, no Pacífico Norte, a corrente oeste australiana e a corrente do Peru, ou corrente de Humboldt, no Pacífico Sul. A corrente do Golfo é a maior das correntes de contorno oeste. Estudos realizados revelaram que na costa de Miami, essa corrente se move a uma velocidade média de 2 metros por segundo, até uma profundidade de mais de 450 metros. A água da corrente do Golfo pode se mover mais de 160 quilômetros em um dia, e sua largura média é de cerca de 70 quilômetros. O fluxo da corrente do Golfo é de pelo menos 55 milhões de metros cúbicos por segundo, cerca de 300 vezes a descarga típica do rio Amazonas, o maior dos rios. Vamos falar agora sobre massas d'água. Uma massa d'água é uma porção de água associada a uma faixa particular de valores de salinidade e temperatura, que adquire suas características na superfície, sendo mais salina ou mais doce, mais fria ou mais quente. As massas de água tendem a manter as suas características, por isso são conservativas. As massas de água possuem propriedades distintas e identificáveis. Como as massas de ar, as massas de água não se misturam facilmente quando se encontram, por causa de suas diferenças de densidade. Em vez disso, elas normalmente fluem por cima ou por baixo uma da outra. A estratificação de densidade é mais pronunciada em latitudes temperadas e tropicais.
uma vez que a diferença de temperatura entre a água superficial e a água profunda é maior nessas regiões do que nos polos. As águas superficiais não são consideradas massas d'água verdadeiras, pois sofrem influência direta da interface oceano-atmosfera, estando sujeitas à variação de salinidade em temperatura em função da precipitação e da evaporação. Os oceanógrafos costumam dar nomes às massas de água de acordo com a sua posição relativa na coluna d'água. Em latitudes temperadas e tropicais, existem 5 massas de água mais comuns: a água de superfície, a água central, até o fundo da termoclina, que varia com a latitude e com a época do ano, a água intermediária, que ocorre até 1.500 metros de profundidade, a água profunda, que é aquela que ocorre abaixo da intermediária, mas sem contato com o fundo, e a água de fundo, que é aquela que ocorre em estreito contato com o leito marinho. As correntes superficiais movem-se no ambiente relativamente quente da água de superfície e da água central. Independentemente da profundidade em que as massas de água se localizam, as características de cada uma são normalmente determinadas pelas condições de aquecimento, resfriamento, evaporação e diluição que ocorreram na superfície do oceano quando a massa foi formada. Na figura, podemos observar um diagrama com o perfil de massas de água dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Oceano Atlântico, observamos a influência da água de fundo do Atlântico Norte, em verde, que influencia toda a bacia oceânica do Atlântico. Também observamos a influência da água de fundo da Antártica. No entanto, essa água se limita até 40 graus norte de latitude. Além disso, também observamos a influência do Mar Mediterrâneo. No Oceano Pacífico, é notável a influência da água profunda do Pacífico até o Equador. Já no Oceano Índico, destaca-se a influência da água do Mar Vermelho, em função de sua elevada salinidade. Vamos falar agora sobre a circulação profunda, também conhecida como circulação termalina ou a grande esteira rolante. As correntes rápidas e estreitas ao longo das margens oeste dos continentes carregam águas tropicais superficiais, que são quentes, em direção aos polos. Em alguns lugares, a água perde calor para a atmosfera e afunda, para tornar-se água profunda e de fundo. Esse afundamento é mais pronunciado no Atlântico Norte. A água fria e densa move-se a grandes profundidades em direção ao hemisfério sul e, eventualmente, ressurge nas camadas superficiais dos oceanos Índico e Pacífico. São necessários quase 1000 anos para que a água percorra um circuito inteiro. O fluxo tridimensional, lento e contínuo de água no cinturão global mantém o equilíbrio de calor no planeta, distribui gases e sólidos dissolvidos, mistura nutrientes e transporta estágios juvenis de organismos entre as bacias oceânicas. A ressurgência costeira ocorre sempre na borda oeste dos continentes, em função da presença dos ventos alísios no hemisfério sul e no hemisfério norte e também do transporte de Ekman. Lembre-se que os ventos alísios sopram de leste para oeste e que, através do transporte de Ekman, ocorre o transporte líquido da massa d'água superficial a 90 graus em relação à direção do vento. Portanto, quando ocorre o deslocamento da massa d'água superficial costeira em direção ao oceano, ocorre o afloramento da água de fundo, que é mais fria, mais oxigenada e mais rica em nutrientes. A ressurgência no Peru, por exemplo, aumenta em 5 vezes a produtividade primária. Consequentemente, 25% da produção mundial de pescados ocorre nessas áreas. Vamos falar agora de um caso muito particular de ressurgência costeira, que é a ressurgência que ocorre na região de Cabo Frio, no litoral norte do Rio de Janeiro. Nesse caso, entre os meses de abril e setembro, os ventos que sopram sobre a região são ventos de sudeste, empurrando as águas oceânicas em direção ao continente, mantendo a massa d'água superficial.
Esse fenômeno também é chamado de subsidência. Porém, entre os meses de outubro e março, costuma ocorrer uma mudança na direção dos ventos, que passam então a soprar de nordeste sobre o continente, empurrando a massa d'água superficial em direção ao oceano. Quando isso ocorre, a camada de água mais fria aflora, ascende ou sobe, ocasionando o fenômeno da ressurgência. A água mais fria, mais oxigenada e mais rica em nutrientes aumenta a produtividade primária, gerando uma enorme diversidade marinha na região. Na figura, podemos observar que a temperatura média da água superficial durante a subsidência pode chegar em torno de 24 graus. No entanto, durante a ressurgência, quando a predominância dos ventos de nordeste, a temperatura média pode chegar a 15 graus na superfície. No gráfico abaixo, podemos observar a relação da temperatura com a concentração de nutrientes durante os períodos de ressurgência. Note que quando a temperatura está mais baixa, é justamente quando ocorre o pico da concentração de nutrientes. A água de ressurgência que aflora sazonalmente na região de Cabo Frio é mais conhecida como ACAS, ou Água Central do Atlântico Sul, que ocorre geralmente a 750 metros de profundidade. A influência da ressurgência pode chegar a uma área de até 100 quilômetros em relação à costa. Um outro tipo de afloramento de águas frias é a ressurgência equatorial. Esse fenômeno acontece nas regiões equatoriais do planeta, ocorrendo então o que é conhecido como divergência de correntes marinhas, fazendo com que as águas mais frias ascendam nessa região.